Olá, vamos falar um pouco mais sobre a língua de sinais. Vamos aprender hoje sobre os campos semânticos. Espaço, posse, tempo e identificação ou propriedade. Nesses campos semânticos, vocês vão aprender como se faz a sinalização em língua de sinais e comparar como se produz esses significados em português. Então, meu nome é Wesley Paterno e estou aqui para ajudar você a aprender um pouco mais sobre a língua de sinais. Vamos prosseguir? Então, a semântica é o ramo da linguística que, de uma forma simplificada, a gente pode dizer que estuda o significado das palavras. E o que seriam esses campos semânticos? É um agrupamento de palavras, frases e expressões que têm significados similares. Por exemplo, o campo semântico espaço é o conjunto de formas, de frases e palavras que vai falar sobre o significado do deslocamento ou da compreensão do espaço físico de onde a gente está. Então, esse é o campo semântico relacionado ao espaço, ao estudo do significado deles. E a gente vai ver nesses 4 campos semânticos, o espaço, a posse, tempo e identidade, como que eles podem ser produzidos em língua portuguesa e um comparativo com a língua de sinais, de como sinalizar esses significados na língua de sinais. Então, um dos tipos das relações semânticas, a gente pode ver que quando tem uma palavra, pensando no português, a gente tem uma palavra, quando a gente coloca um morfema nele, um prefixo, um sufixo, a gente pode acabar mudando o significado da palavra, né? Mas a gente também pode mudar o significado das palavras sem utilização de morfemas. É um caso que a gente pode falar. Isso ocorre porque é chamado por extensões metafóricas, né? Então, onde significados típicos de um campo semântico podem significar ou serem codificados em outro campo semântico. Um exemplo disso são as expressões ir, de, para. A gente tem o verbo ir e usa as preposições de, para. Vamos ver 3 exemplos agora que mostram que essa expressão ir, de, para pode criar significados diferentes dependendo do contexto onde está sendo usado. O primeiro exemplo, que ocorre em português e em inglês, né? O mensageiro foi de Paris para Istambul. Em inglês a gente tem o went from, ir de Paris para Istambul. Went from to. Em português, foi de Paris para Istambul. Então, isso aqui está realmente significando deslocamento. Agora, um outro exemplo. A herança finalmente foi para Fred. É deslocamento? A herança se deslocou? E um terceiro exemplo. A luz foi do verde para o vermelho. Que em inglês ocorre a mesma coisa. Meu inglês é muito ruim, mas the light went from green to red. Então, went from, ir de, para, to. E em português também, ir de, para. Será que a luz se deslocou do verde para o vermelho? Então, nesses 3 exemplos, no primeiro exemplo realmente é uma trajetória, né? Alguém teve uma trajetória que percorreu, um deslocamento. Mas nos exemplos B e C, esse deslocamento não existe, né? Então, no primeiro, no B, há uma mudança de propriedade. No C, há uma mudança de propriedade. A luz tinha a propriedade de ser verde e ela mudou para a propriedade de ser vermelha. E em B, nós temos o exemplo da mudança de possuidor, né? A herança, algo que estava com alguém, foi para outra pessoa. Então, o que é objeto da herança, que não é dito ali na frase, né? Estava com uma pessoa e passou para outra. Então, no primeiro caso, na primeira frase, nós temos o exemplo de significados de espaços, relação de deslocamento. No segundo exemplo, mudança de
posse, algo estava com uma pessoa e passou para outra. E nesse terceiro exemplo, uma mudança de propriedade, né? Algo que tinha uma propriedade, uma qualidade, uma identidade, como a luz, né? Era verde, e depois ela mudou para vermelho. Então a gente pode dizer que em cada uma dessas frases, o campo semântico denota um significado diferente, né? Um é espacial, outro é de posse e outro de identificação. E todos eles utilizam uma estrutura frasal em português muito similar. Ir, de, para. Só que esses significados são diferentes. Se a gente for fazer um comparativo com a língua de sinais e com a estrutura da gramática da língua de sinais, a gente vai comparar e ver que tem algumas coisas que podem ser similares, mas tem muitas coisas que são diferentes, porque uma questão é utilizar uma língua sonora e outra é utilizar uma língua de sinais visual, né? Vamos para um exemplo aqui. Nós temos aqui exemplificando em português. Vamos ver um exemplo aqui. O mensageiro foi de Paris para Istambul. É uma sentença com localização, né? Alguém foi de um lugar para outro. Quem foi? O mensageiro. Qual é o lugar? Paris. O outro lugar, Istambul. E essa pessoa foi de um lugar para outro. Significa localização. Um outro exemplo. A herança finalmente foi para Fred. Então, algo que era herança foi de algum lugar para outro lugar. Foi para Fred. É uma posse, né? O outro exemplo. A luz foi do verde para o vermelho, uma identificação ou propriedade. Então, algo, que seria a luz, foi de um lugar para outro. Ela foi do verde para o vermelho. E, por fim, um outro exemplo. A reunião foi mudada de terça para segunda. A gente estava utilizando uma metáfora de deslocamento para falar de tempo. Então, a herança foi mudada de um lugar para outro. A herança não, a reunião, né? A reunião foi mudada de um lugar para outro. O primeiro lugar era terça, o segundo lugar era segunda. Então, esses lugares são períodos de tempo, né? Então, seguindo assim. Então, com esses exemplos, a gente vê que em português, utilizando uma extensão metafórica, né, a gente pode significar diferentes campos semânticos, como espaço, posse, tempo e identificação ou propriedade, e utilizando uma estrutura sintática muito parecida. Ir, de, para. Verbo ir com as preposições ir, de, para. A metáfora de uma trajetória, como se tudo tivesse se deslocando, né? Ele, a partir da metáfora de deslocamento, né? A herança se deslocou, a reunião se deslocou, a luz ela se deslocou de uma identidade para outra, né? E com isso a gente consegue montar uma função semântica, para aqueles que querem entender um pouco mais da semântica. A gente tem o verbo ir e que ela diz que tem um X, né? Algo que passou por uma trajetória. Essa trajetória inicia em Y e termina em Z. Então, como que a gente pode aplicar essa função semântica? É claro que quando a gente vai sinalizar, a gente não vai ficar pensando a função semântica é isso. Mas isso é interessante a gente saber para a gente ver como funciona e quando a gente está no momento de análise do que está sendo dito na língua de sinais ou de como que eu vou pensar, de como eu vou sinalizar isso, sempre pensar que tem algo que está indo de um lugar para outro. Por exemplo, nos campos semânticos espaço, o que é esse X? É um objeto, uma pessoa que vai de um lugar para outro. E são locações, né? É uma cidade para outra cidade, um exemplo. Posse, né? Um objeto concreto ou pode ser algo abstrato, né?
E quem são os possuidores? São seres humanos. O tempo. O que muda no tempo? É um evento, uma reunião, uma festa, um momento de lazer, o momento de você descansar, um evento. E esses pontos, esse evento se desloca onde? Em pontos no tempo. E a identificação ou propriedade quem é esse algo? É uma entidade. Isso quer dizer que pode ser qualquer coisa. Entidade quer dizer que pode ser qualquer coisa. E no que ela se move? Entre propriedades dela, né? Ela era de um jeito e passou a ser de outro. Quando a gente vai comparar o português com a Libras, a gente vê que nem tudo funciona igualzinho, as duas línguas não funcionam igual. E principalmente devido a dois fatos. O fato da língua de sinais utilizar o espaço e colocar personagens, lugares em pontos no espaço, e esses pontos a gente chama de OCR. E outra questão é a natureza do espaço, de como que você significa as coisas e cria sentidos aqui no espaço de sinalização. Mas o que são esses LOCR? Para quem já conhece, vamos dar uma revisada, né? Essa foto é de um conto, uma narrativa que eu faço sobre a cidade dos vagalumes. E o que nós temos aqui, você pode ver que eu estou fazendo o sinal de casa. E essa casa ela não está bem na frente do meu corpo. Eu coloco um pouco para o lado. Por que eu coloco um pouco para o lado? Porque eu quero significar algo. Quer dizer que essa casa está aqui. Então, esse LOCR sempre os nomes, né? Personagens, objetos, lugares, a gente coloca numa posição discreta no espaço. Por isso que a gente chama de LOCR. LOC, lugar, o plural de lugar, né? Em latim. E R de referencial. A gente põe casa de um lado, põe a fazenda do outro. A gente põe em pontos discretos no espaço de sinalização. E esses pontos vão estar com personagens, objetos ou lugares, né? Então, e a gente espalha nesse espaço de sinalização. E é importante isso porque se a gente colocasse todos os personagens, objetos, lugares que a gente está se referindo na frente do nosso corpo, ficaria uma bagunça. Ficaria mais difícil de construir significado na língua de sinais. Por isso que a gente separa eles. Tá? Então, relembrando um pouquinho, vamos fazer um exercício aqui. Aqui é uma narrativa, onde o Rimar Ramalho está fazendo o conto de desenvolvimento infantil. Se quiser ver lá no YouTube, tem essa narrativa em língua de sinais, desenvolvimento infantil. Então aqui ele está sinalizando, o local está fazendo aquele sinal de criança e não está fazendo em qualquer lugar, ele está pondo num ponto específico no espaço. Então ali nós temos o LOCR, o local do referente criança. E junto, ele está fazendo uma apontação visual, ele está olhando para o local onde ele está fazendo o sinal de criança. Então não é uma criança, é aquela criança, a criança, as crianças. Então sempre que a gente aponta, por exemplo, a casa, aquela casa, a criança, a gente está fazendo definido. E quando a gente faz casa ou criança e não olha, está olhando, continua olhando para a pessoa que a gente está conversando, daí é uma casa, uma criança, é o indefinido, né? A mesma coisa, daí depois, para que serve esse LOCR num ponto no espaço? Que eu vou conversando sobre assuntos, quando eu quero me referir de novo a essa criança, eu só basta apontar. Eu não faço mais o sinal de criança, eu só aponto. Então eu sei que nessa narrativa que é feita ali do desenvolvimento infantil, ali vai estar a criança, durante a narrativa inteira. Então, pela pontuação manual, se refere novamente ao personagem anterior, que nesse caso é a criança. Nessa mesma narrativa é feito o sinal de bebê, e esse bebê está estabelecido na frente dele, né? Tanto pode ver que ele não está olhando para o bebê, então é um bebê, uma criança muito pequena. E depois, quando ele quer se referir de novo a esse bebê, ele simplesmente aponta. Aquele bebê. E ali vai estar o referente.
O bebê, como é feito na frente do corpo, é um sinal que a gente acaba fazendo na frente do corpo. Por isso que os outros elementos nessa narrativa ao desenvolvimento infantil ficaram separados, né? A criança fica num lado, o bebê ficou no meio. E um outro referente, uma outra forma de referir-se, de colocar os referentes no espaço de sinalização, é quando esses referentes, o sinal é feito preso no corpo. No caso, o sinal de mãe, né? Que ele utiliza aqui, é feito esse sinal para mãe. Esse outro sinal para pai, aqui, são presos no corpo. Então, como que eu vou colocar esses referentes no espaço? Eu aponto, ó, mãe, pai, ali. Então, eu estabeleço um local aonde que vai o referente pai e mãe, no caso, pais. Daí se estabelece o loss R. Num lado ele colocou as crianças, na frente do corpo o bebê e no outro lado os pais. Então, qual é a aplicação que nós temos isso, né? Então, nos verbos que denotam mudança no campo semântico espaço, os pontos iniciais e final desses verbos, eles são lexicalmente estabelecidos, né? Isso quer dizer que sem os locais não existe o verbo. Então, um verbo sempre começa numa locação e vai para outra. Então, o verbo ir, como que é feito o verbo ir? A gente disse que o verbo ir é assim, ó, só com a mão? Não. O verbo ir começa na conversa, tem que dizer que existe um lugar, existe outro lugar e que eu vou daqui para lá. Quando a gente diz, eu vou em tal lugar, está começando da onde eu estou e dizendo que eu vou para algum outro lugar. Então, o verbo ir sempre começa no local do início do movimento para um local onde vai acabar o movimento, para esse deslocamento, né? Pode ser que o início e o final, os locais iniciais e finais sejam indefinidos, no caso, eu vou passear, eu vou lá. Pode ser indefinido, eu posso não contar, mas o verbo ir sempre precisa desse início e fim. Vamos ver então um exemplo de como utilizar melhor esse espaço para falar a regra do uso do espaço para se referir a deslocamento. Aqui tem um vídeo já montado, o uso do LOCR para deslocamento. Ó, Porto Alegre, Curitiba, Arroze, foi. Então, como que é isso em língua de sinais? Tu viu que no final só diz foi, né? Só que na língua de sinais, ó, eu tenho um ponto que é Porto Alegre. Eu começo com uma frase que só é uma sentença nominal, né? Só tem nomes. Eu estabeleço um ponto no espaço que é onde está Porto Alegre. Eu estabeleço outro ponto no espaço que é Curitiba. Eu estou dizendo que Curitiba fica nesse ponto do espaço. Então, eu tenho Porto Alegre num lado e Curitiba no outro. E no final, daí eu faço essa frase, né? Essa sentença nominal. Porto Alegre fica nesse ponto. Curitiba fica nesse ponto. E no final eu coloco ir. Ir da onde? De Porto Alegre para Curitiba. Então, o verbo ir, ele inicia num local e vai para outro. O verbo ir não existe sem ter lugares início e fim. Ali Porto Alegre, aqui Curitiba, e o deslocamento foi feito de um ponto para o outro. E dessa sentença a gente poderia dizer que é ir do ponto A para o ponto B. Quem é o ponto A e o ponto B, a gente já soube lá antes. Ó. Porto Alegre, Curitiba, Arroze foi de A para B, ou seja, de Porto Alegre para Curitiba. Que implicações há isso? Vamos dar uma pausa nesse vídeo. Há implicações que no campo semântico espacial, o espaço sinalizado é interpretado como uma representação análoga do que é o mundo real. Ele é contínuo. E também implica que quando se está sinalizando o espaço,
ou lugares, né, está se desenhando um mapa. Então, esses pontos, esses losses R estabelecidos, então, entre esses pontos, entre Porto Alegre e Curitiba, é criada uma montoeira de pontos intermediários. Vamos ver como isso, num exemplo, como que a gente pode significar isso. Então, ó, Porto Alegre ali e aqui fica Curitiba. Ah, eu não moro ali, eu não moro lá, eu moro aqui no meio, em Florianópolis. Então, eu estabeleço um ponto, que é Porto Alegre. Eu estou seguindo a relação do mapa. Ó. O mapa deitado, né? Porto Alegre fica num ponto. Depois é feito o sinal de Curitiba, no outro ponto. Seguindo a orientação do que é no mapa. E daí eu disse lá que Florianópolis fica ali no meio. E Florianópolis fica no meio? Fica no meio. Então não poderia dizer nessa sequência que Curitiba está num lado, Porto Alegre está no outro, que eu moro aqui no meio, em Brasília. Não dá, porque é uma sequência, é um mapa que a gente tem que montar, né? E por isso que Florianópolis, nessa frase, eu coloquei no meio. Então, entre o ponto Porto Alegre e o ponto Curitiba, vai ser criado uma infinidade de pontos intermediários. Então, é assim que quando a gente fala de deslocamento, é assim que funciona a regra na língua de sinais. A gente estabelece os referentes seguindo uma linha de um mapa. A lógica do mapa, né? Então, ali, Porto Alegre. Aqui, Curitiba. Eu não moro ali, não moro lá, eu moro aqui no meio, em Florianópolis. Seguiu a frase. Tá certo? Deu de entender isso, né? Vamos seguir para mais um exemplo. Vamos fazer um outro exemplo. Ó. Tem Porto Alegre e Curitiba. Eu fiquei andando de carro, andando de carro, estava indo para Curitiba. Ah, eu não quero ir para Curitiba, eu desisti. Eu fui para um outro ponto, que é a praia. Ah, curtindo o sol. Então, no vídeo, o que a gente pode ver? Vou voltar um pouco o vídeo aqui. Então, há uma interpretação possível, né? Estava indo de Porto Alegre a Curitiba, no meio do caminho eu desisti de subir lá e fui curtir o sol em uma praia catarinense. Porque então, mas eu não precisei fazer a sinalização do estado de Santa Catarina. Porque quando eu coloco Porto Alegre num ponto, Curitiba no outro, no meio do caminho é Santa Catarina. E essa é uma propriedade da Libras, né? Quando a gente estabelece os pontos, a gente cria um mapa. É que a referência de conhecimento do espaço, de onde fica as cidades uma em relação à outra, ou está falando de pontos dentro de uma cidade, conhecer um ponto em relação ao outro, é que quando estava fazendo a viagem de carro, e a gente está pensando que está indo pela BR-101, a gente está passando por Santa Catarina no litoral. E eu sei que na sentença estava falando do litoral porque eu fui para a praia, então eu estava perto do litoral. E outra coisa interessante que quando daí no final é sinalizado a ponto para Curitiba, eu olho para cima, né? Que quem está no litoral de Santa Catarina, para ir para Curitiba tem que subir uma serra. Curitiba está quase 900 metros de altitude, então tem que subir uma serra. Então, quem sabe disso é quem vive essa realidade. Se fosse uma pessoa de fora, não conseguiria dar esses detalhes de relevo. Mas quando a gente conhece, isso dá uma riqueza nos detalhes da língua de sinais. E isso é possível porque quando a gente sinaliza espaço, a gente está construindo um mapa. E muitas vezes podemos dar noções de relevo, de não ser apenas um mapa plano, mas ser tridimensional. Então, sobre o campo semântico espaço, era esse que nós
era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora vamos continuar aqui com o campo semântico posse, aquele que a herança finalmente foi para tal pessoa, né? Algo estava com uma pessoa e foi para outra. Temos um exemplo aqui. No campo semântico posse, o espaço de sinalização consiste de pontos discretos. Isso quer dizer que eu tenho um personagem aqui, tem outro personagem lá. E o espaço entre essas pessoas, entre esses referentes, não é relevante, não tem nada aqui no meio. Diferente de quando é espaço semântico de localização, de espaço, né? O campo semântico do espaço. Quando a gente estabelece os pontos, há uma infinidade de pontos entre eles. No posse, não. Existe um personagem aqui, existe outro personagem ali, e no meio não existe nada. Não tem nenhum significado. Vamos ver um exemplo aqui. Ó, lá, ele, Carlos, e ali, Roberta. O livro dele passou para ela. Então, a gente tem um ponto de referência. Né? O lugar do referente Carlos foi apontado num lado. Depois foi apontado no outro lado a Roberta. Depois, o que mudou de uma pessoa para outra? O livro. O livro passou de um para outro. Então, o livro. E daí foi feito o verbo dar, né? O verbo dar iniciou em quem estava o objeto, com quem estava o objeto, e ele terminou com quem recebeu o objeto, que no caso é o livro. E não há pontos intermediários entre um e outro. Fica claro esse exemplo? Então, retomando. Carlos, ali. Roberta, o livro foi do Carlos para a Roberta. Ali, a prefeitura de Palhoça. E aqui, a escola técnica. O terreno, a prefeitura deu para a escola técnica. Ou para o Cefet. Então, outro exemplo de posse, né? Então, antes de continuar com o tempo, então nesse último exemplo, né? Quem que eram os possuidores? Era a prefeitura de uma cidade, Palhoça, que fica aqui próximo de Florianópolis. Daí tem lá o IPSC, que era a escola técnica, depois mudou para a Cefet, hoje chama IPSC. Então, o terreno, né? Então, a gente coloca aqui, num lado é um possuidor, no outro é outro possuidor. Vocês viram que agora não são pessoas, né? São entidades jurídicas. E o terreno, ó, tinha um terreno, então a prefeitura estava com o terreno e entregou o terreno para outra pessoa. E o que tem aqui no meio? Nada. O terreno eu sinalizei no meio porque eu tenho que fazer o sinal de terreno, né? Que é um quadrado de terra. Agora no tempo, o tempo a gente precisa tomar um outro cuidado. Que tem duas formas de nós sinalizarmos sobre o tempo. Vamos lá. Campo semântico tempo. Então, em muitas línguas de sinais, em muitas línguas, os conceitos temporais são frequentemente construídos usando expressões espaciais, junto com preposições espaciais com os verbos, né? Por exemplo, coming year, o ano seguinte, citar ahead of us, o tempo à nossa frente, em inglês, né? Para ver que não é só em português só que ocorre, né? A última ali, o meu inglês horrível, the worst period is behind us. O pior período já passou, né? Parece que o período pior já passou, como se deslocamento, né? A year ago, um ano atrás, né? Ano atrás está como se estivesse atrás de nós, né? Então é comum falar sobre o tempo utilizando uma metáfora do espaço, né? Como se a gente
estiver se deslocando no espaço. Então, as línguas de sinais como línguas articuladas no espaço podem incorporar essas noções espaciais nos próprios formatos dos sinais. Em muitas línguas de sinais, itens lexicais, os sinais que denotam conceitos temporais, também eles são localizados em uma linha imaginária do tempo, né? Uma linha que fica no horizonte, às vezes aqui na altura do rosto, do ombro, né? Então, nessa linha, o corpo do sinalizador ele é o ponto de referência. O nosso corpo é o ponto de referência, ele sendo o presente, né? E o que está atrás é passado e o que estiver para frente é o futuro, né? Então, a gente pode utilizar essa relação aqui. E às vezes se faz esse movimento. Às vezes na língua de sinais a gente está conversando e às vezes só um movimento para trás a gente já está denotando passado e às vezes só para frente é futuro, né? Embora haja algumas similaridades, há outras diferenças, né? Vamos ver aqui na Libras, né? Na Libras, as expressões temporais não são localizadas e a natureza do espaço é diferente em expressões temporais, diferentes das expressões espaciais, né? Nas expressões espaciais, a gente tem um local e outro local, é uma infinidade de pontos entre eles. No tempo, não. É um eixo e não necessariamente é uma infinidade de pontos entre eles. Vamos ver um exemplo aqui. Amanhã a aula? Não. Ela foi mudada para a semana que vem. Nessa narrativa, né, as expressões faciais, as expressões temporais, amanhã e semana que vem, elas não estão associadas a um ponto no espaço. Então, no espaço, pontos, a gente vai ter o quê? Lugares. Então, o sinal amanhã não tem relação com nenhum ponto do espaço. E semana que vem também não está associado a nenhum ponto no espaço, nenhum lossier. Portanto, os pontos iniciais e o ponto final do verbo, que é deslocar-se, não estão associados a lossier. Nesse caso, não tem como, mudou para a semana que vem, não começa num ponto estabelecido, não é um lossier e terminou em outro. Há apenas uma trajetória, o verbo é uma trajetória, que é de foi para frente. Estava aqui, o corpo é o momento presente, o mais próximo do presente. Quanto mais afastado para frente do corpo, é mais ao futuro. Então, a reunião de amanhã foi mudada para a semana que vem. Foi mudado. Então, amanhã não está no ponto, semana que vem não tinha esses pontos. Então, reunião, amanhã reunião, mudou semana que vem. Tá certo? O que a gente vai ter mais? Um outro exemplo aqui, semana, aqui tem uma reunião? Não. Ela veio para cá, para amanhã. Então, aqui já é diferente. Então, nesse exemplo, o evento, a reunião, é localizado em um ponto no espaço. É feito semana. Quando termina o sinal dessa segunda parte de semana, eu coloco ali reunião. Então, a reunião está marcada aqui, daqui 2 semanas. A reunião que ocorreria daqui 2 semanas, né? E daí o verbo, ele se muda, ele vai da frente para trás. Ele estava lá no futuro e veio aqui num futuro mais próximo, que no caso é amanhã, né? Então, ele estava num ponto mais distante do meu corpo, quer dizer, mais à frente no futuro, passou para um ponto mais próximo, que é o amanhã. Então, aqui o evento, que é a reunião, estava marcado em pontos no espaço, eles estavam em lossier, né? Então, assim como exemplificado, o campo semântico de tempo, os verbos podem iniciar um lossier previamente estabelecidos para um evento, mas nem sempre iniciam nesse lossier. O movimento do verbo termina em uma relação de proximal ou distal, mais próximo ou mais longe do sinalizador. E isso indica que quanto mais para frente, mais ao futuro vai estar.
Então, os campos semânticos espaço e posse necessitam dos loci R para início e fim do movimento do verbo. E o movimento é dependente do local do espaço do sinalizador, onde o loci R se encontra. No campo semântico tempo, o movimento se dá em relação ao corpo do sinalizador, para frente, futuro, e para trás, passado, e quanto mais próximo do corpo, mais é o momento presente. Então, ano que vem, passear lá? Não! Foi antecipado para o próximo mês. Vamos passear já. Já vamos passear. Então, o movimento de um ponto distal mais longe para um proximal tem o sentido de adiantar. O evento que estava mais longe no futuro ficou mais próximo, foi adiantado, movendo-se para trás no tempo. Os pontos iniciais e finais, então, não são associados aos loci específicos no espaço. Ao invés disso, é a relação espacial entre eles, mais próximo do corpo, mais presente, mais longe do corpo para frente, futuro, quanto mais longe para trás, é passado. E isso que indica a mudança do tempo. Então, ele segue essa linha horizontal de para frente, futuro, para trás, passado, no corpo, presente. Então, a mudança de propriedade nas línguas sonoras, como o inglês, o português, o russo, são frequentemente denotados por verbos de mudança de estado. Nós temos como enrubescer, avermelhar, melhorar, amadurecer, né? Então, o verbo de mudança de estado, ele codifica como parte de seu significado o estado final do argumento que passa pela mudança. O verbo avermelhar, por exemplo, especifica que um referente alcançou o estado de estar vermelho. O estado inicial está contido e pode ser caracterizado como estado não final. Ou seja, os verbos de mudança de estados podem significar mudar de não a para a. O verbo avermelhar pode significar mudar de não vermelho para vermelho, mas ele não pode significar mudar de amarelo para qualquer outra cor ou de qualquer outra cor para o vermelho. Então eu digo avermelhar, eu não estou dizendo que está mudando de amarelo para vermelho, nem de verde para vermelho. Eu estou dizendo que estava não vermelho e agora mudou para vermelho. Enrubescer, estava não rubro e agora eu estou rubro. Melhorar, eu estava não melhor e agora estou melhor. Amadurecer, eu não estava maduro e amadureci. A gente faz, no amadurecer, a gente infere quando é fruta a gente diz que está verde, e quando é pessoa que é imaturo, por conhecimento de mundo, mas a palavra em si não traz esse significado. Então, quando se expressa um evento de mudança, onde os estados finais e estados iniciais não são valores opostos a uma mesma propriedade, as línguas sonoras frequentemente utilizam padrões espaciais, no qual os estados iniciais e finais são marcados como origem e alvo. Então, uma outra forma de você explicar essa mudança de estado, quando existe como era no começo e como ficou no final, a gente utiliza essa mesma expressão. Foi, ir, de, para algum lugar, como se fosse um deslocamento. Então, quando a gente diz que a luz foi do verde para o vermelho, então a gente diz que estava no verde e ela foi para o vermelho, como uma metáfora de deslocamento. Um outro exemplo, as coisas foram de mal a pior. As coisas estavam mal e elas se deslocaram para pior, né? Elas mudaram para pior. A bruxa transformou o sapo em um príncipe. Então, o sapo se deslocou para ser príncipe. Então, como metáfora, né? E ele mudou de um jovem simpático para um idiota horrível. Então, mudanças de estados, né? Estava de um jeito e mudou. Daí pode usar outras palavras, como ir. Então, as coisas foram, né? Verbo ir. Transformou e mudar, né? Então, tem outras formas de expressar essa mudança de estado.
como a gente pode dizer que isso acontece em Libras, né? É muito importante vocês notarem que quando a gente estabelece pontos no espaço, a gente coloca substantivos. Pessoas, entidades, objetos, lugares, são substantivos. Mas quando a gente está falando sobre propriedade, são sempre adjetivos. A gente tem uma entidade, um referente, o menino, o sapo, são entidades, né? Mas como que elas estavam? Então, o menino simpático para idiota. Então, são adjetivos que a gente está dando, né? E como a gente falaria em língua de sinais as folhas mudaram de verde para amarelo? Ó, esse exemplo é a gramatical, né? Ó, tem o verde que eu ponho no ponto, eu tenho o amarelo que eu ponho no outro, e a folha foi daí para lá. Então, não combina com a língua de sinais. Se a gente vai colocar cor no ponto de espaço, a gente está dizendo que um ponto é verde, outro ponto é vermelho, e a folha mudou de um lugar para outro, não dá de fazer. É a gramatical na língua de sinais fazer assim. Então, nessa hipótese, né, o estado inicial verde estaria localizado num ponto, e o estado final amarelo estaria localizado em outro. E para ter essa trajetória, a folha teria que sair de um ponto e indo para outro. Então, a língua de sinais não funciona assim, porque essas propriedades são adjetivos, e adjetivos não são estabelecidos em loci R, em pontos no espaço. Então, como a gente vai fazer em língua de sinais? A gente vai usar há duas possibilidades. Uma delas é utilizar o verbo mudar, tornar-se, né? E utilizar marcações de tempo, né? Então e agora, né? Vamos ver como vai ficar em língua de sinais. Vamos ver esses exemplos. A folha verde ficou amarela, o médico gordo ficou magro, a criança que agora estava doente ficou boa. Vamos ver esses exemplos. A folha verde ficou amarela. A folha verde, ela mudou para amarela. Agora sim está correto em língua de sinais. O médico gordo ficou magro. O médico, ele era gordo. E passando o tempo, ele mudou e ficou magro. Quer dizer, passando o tempo, um processo, né? A criança que estava doente ficou boa. A criança, ela doente. E ela foi mudando e ficou saúde boa. Ela ficou boa de saúde. Então, mudança de evento, nesse domínio de a gente está falando de campos semânticos, ele funciona diferente do que ocorre com o espaço, com posse e com o tempo. Esses podem até utilizar os loci R, mas os verbos, a mudança de estado em língua de sinais, eles não se deslocam de um ponto para o outro. Em português a gente consegue fazer essa metáfora, que ele estava ruim e ficou bom, como se fosse um deslocamento. A gente consegue fazer essa metáfora em português, mas em língua de sinais não dá de fazer, porque são adjetivos que estão mudando, né? E os adjetivos não podem estar associados a pontos de espaços. Então a gente não consegue utilizar a metáfora de deslocamento para mudança de estados. Então, resumindo, na língua de sinais a gente pode ter mudança de propriedade utilizando esses verbos, né? Essas mudanças de estados. Verbos que já dizem mudança de significado. A gente pode ter verbos de mudança de estado, que vai do estado não A para o A, tipo enrubescer. Então a gente pode usar enrubescer de não rubro para rubro, empalidecer de pálido, de não pálido para pálido. Veja o exemplo em língua de sinais. Enrubescer. Então, vermelho, ó, enrubesceu. Empalidecer. Como tu tá branca, pálida, empalideceu, né? Mas como? Então, são dois verbos de mudança de estado, né? A outra forma é utilizar o verbo mudar, né? A luz foi do verde para o vermelho, a bruxa transformou o sapo em príncipe, ele mudou um jovem simpático de um jovem simpático, mas a gente tem que usar na língua de sinais o sinal de mudar, transformar. A luz verde, ela mudou vermelha, pensando no semáforo ali, né?
Um outro exemplo é ele príncipe, a bruxa, a maldade, mudou ele por um sapo. Ele jovem, legal, ele mudou, ele teimoso, horrível. Então, nesses exemplos, precisa utilizar o sinal de mudar. Não dá de fazer deslocamento no espaço. Em português, em inglês é possível, mas em língua de sinais não é possível, porque, lembrando, nos pontos de espaço são substantivos, nome de pessoas, personagens, objetos, mas adjetivos a gente não coloca em pontos no espaço. Então tem que usar o sinal de mudar, transformar. Então também a gente pode usar o uso do tempo, né, como estado inicial e depois no estado final, né? Colocar a inclusão do tempo nesse processo de mudança. O médico que era gordo ficou magro, a criança que estava doente ficou boa. Nessas transformações, há o tempo ali junto, né? Porque a mudança não foi instantânea, ela levou um certo tempo. O médico gordo ficou magro. Então, o médico era gordo, olha aqui, ó. Foi passando o tempo e ele mudou, ficou magro. Então, a gente coloca o tempo no meio para indicar essa mudança ao longo do tempo. A criança que estava doente ficou boa. A criança, ela doente. Foi passando o tempo, ela mudou e ficou boa. Então, essa questão de colocar o tempo junto é importante porque se a gente estiver traduzindo, querendo significar a mesma coisa do português. Porque no português, a gente infere, o médico que estava gordo, ele ficou magro. A gente infere que há um processo de tempo. A criança que estava doente ficou boa, há um tempo. Então ela foi passando o tempo e mudou e ficou saúde bem. Foi passando o tempo e mudou e ficou magro. Às vezes é importante nos contextos de fala fazer essa informação. Então, resumindo tudo, os 4 campos semânticos. No espaço, o uso como é o espaço, né? O espaço é contínuo. A gente coloca os lugares em pontos, lugares do referentes, né? E esses pontos são locações. É nome de rua, é um ponto de referência, é nome de cidade, é como se fosse um mapa. E quando a gente estabelece esses referentes, entre eles há uma infinidade de pontos, ele é contínuo. Diferente disso é o campo semântico de posse, que a gente utiliza os loci-r, esses pontos no espaço, para colocar os possuidores, os personagens. E entre esses loci-r, onde a gente colocou os personagens, não existe nada de semântico, aqui não existe nada entre eles. Campo semântico temporal é diferente, consiste de um eixo. Em português a gente consegue fazer a metáfora de deslocamento para indicar tempo, mas na língua de sinais é um eixo de trás para frente, nessa altura aqui, que o nosso corpo indica o momento presente. Quanto mais para frente, mais futuro. Quanto mais próximo nosso corpo, um futuro mais próximo da gente. E o passado é para trás de nós. Ou se a gente tem um evento lá, quanto mais para trás, um evento mais passado em relação ao evento marcado. E por último, campo semântico de identificação ou propriedade, que não dá de usar as relações espaciais, não dá de fazer a metáfora de deslocamento. Na identificação, como a língua de sinais e como outras línguas sonoras, tem verbos de mudança de estado, em língua de sinais menos do que no português, por exemplo. Eu conheço 2, que é o enrubrecer ou empalidecer, e é utilizado muito essa questão do mudar. Era de um jeito e mudou para o outro. A banana amadureceu. Em português existe esse amadurecer, né? Um verbo de mudança de estado. A língua de sinais eu não conheço. Então, a banana, ou banana verde, mudou amarela, mudou madura. Ela ficou madura. E daí, esse conceito de madura, a gente vai pegar daí quem está vendo da gente por inferência do mundo. É mais um sentido pragmático do que semântico ali.
Então, são esses 4 campos semânticos que a gente estava para discutir hoje, e eu espero que você tenha aprendido bastante, né? É um conteúdo mais denso, que vale a pena ver algumas vezes para entender como que a gente vai fazer essa sinalização do uso do espaço para construir o significado correto. Lembrando, campo semântico espacial, os pontos são lugares, pontos contínuos. Campo semântico pós, pontos no espaço, são pessoas e não há nada entre eles. Campo semântico tempo, uma linha, futuro, corpo presente, para trás passado, e identificação, tem que usar o mudar ou passa o tempo, se transformou. É assim que a gente faz, tá certo? Bom estudo e nos vemos em breve.